paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui começando agora mais uma semana, com muita alegria, porque nós estamos sendo edificados. Com aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos crescendo no conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na proposta que nós fizemos a você, da leitura bíblica, no texto de João e de Atos dos Apóstolos, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da igreja. A igreja, ela tem uma história linear, uma história na humanidade. Mas a igreja tem uma história profética, porque a igreja é aquilo que Deus falou que ela seria. Então nós vamos tentar trazer um pouco desse entendimento a partir de agora. A nossa leitura está então no Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos ler então do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima, e disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa passagem, durante muitos anos eu ouvi pregar essa mensagem, as bodas de Caná da Galileia. Mas o mais profundo que eu aprendi ouvindo as pregações de Caná da Galileia é que Jesus é muito poderoso. Jesus transforma água em vinho. E uma pergunta que ficava na minha cabeça é: qual o sinal de poder que existe em transformar água em vinho para um Senhor que eu já cria até naquele momento, que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou a terra como ela é, que criou tudo foi criado por Ele. Então qual que é o grande milagre aqui? E isso percorria a minha mente durante muitos e muitos dias. Até que um dia a gente começou a entender um pouquinho a profecia implícita no texto. E como é que a gente entende isso? O texto mais citado nos evangelhos são textos dos Salmos. E os Salmos não se apresentam para nós como textos proféticos. Não é o que foi dito pelo profeta Isaías, não é o que foi dito pelo profeta Ezequiel, não é o que foi dito pelo profeta Jeremias. O texto ele é poético. E no Novo Testamento vai se dar uma clareza para ele de que aquele texto contém uma profecia. Quando a gente percebe isso em relação ao livro dos Salmos, a algum texto colocado no livro do Gênesis, como eu contei para vocês alguns dias atrás sobre a passagem do Abraão com o seu filho Isaque, buscando conhecer o Cordeiro de Deus, esses textos implícitos, eles precisam de ser percebidos por revelação. E aí, aqui nas bodas de Caná da Galileia, nós percebemos que a história da igreja, ela está contida num texto pequeno, um texto singelo da palavra de Deus. Como é que a gente pode perceber isso então?
Jesus vai a um casamento, e aqui no texto diz que Jesus ele foi convidado para o casamento. Mas o texto, irmãos, vai retratar a própria existência de Jesus e da igreja. Jesus, aqui no texto da Bíblia, ele é o convidado. Mas Jesus, na história da igreja, ele é o noivo. Hoje, a maioria das pessoas que leem Bíblias declaram isso. Jesus é o noivo. E a noiva é a igreja. Esse casamento que está sendo celebrado aqui é o casamento de Jesus e da sua igreja. O casamento lá nas terras de Israel, ele durava uma semana. Então, eram 7 dias de festejos, de alegria. O noivo e a noiva recebendo os seus convidados e, por fim, eles vão entrar para as bodas. Que coisa difícil de se compreender, mas linda de se perceber. O texto vai nos dizer que no começo dessa celebração tem vinho. E aí nós vamos ver a caracterização do vinho como sendo a descida do Espírito Santo. A igreja, para existir como igreja, ela será feita de pessoas que nasceram de novo. Pessoas que nasceram de novo. E como o homem foi criado primariamente a partir do fôlego de Deus, quando Deus soprou nas suas narinas, nós vamos ver uma analogia disso, quando Jesus se apresenta diante dos seus discípulos, já ressuscitado, e o texto vai dizer assim, e Jesus assoprando sobre eles disse, recebei o Espírito Santo. Não foi naquele momento que os discípulos receberam o Espírito Santo, mas Jesus está fazendo uma analogia, recriando então o homem agora para uma nova experiência de vida. O Paulo vai dizer que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, Jesus, espírito vivificante. Então esse espírito vivificante ele pode assoprar agora sobre aqueles que vão ter fé nele e dizer para eles, tenham nova vida em Deus, recebam o Espírito Santo. Qual que é o significado de ter agora uma nova vida? Através de um novo fôlego, através do fôlego de respirar o Espírito Santo. Representa tudo, significa tudo. Todas as impossibilidades que você tinha de ter uma vida reta diante de Deus, acabaram. Elas não existem mais os impedimentos, não existem mais as dificuldades. Mas então acabou o pecado na minha vida? Não, não é isso que a gente está dizendo. Está dizendo que agora o pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado ele vai te rondar, mas ele vai sempre perder. Isso é a proposta da igreja. A igreja ela vive diante de Deus, consagrada a Deus, vive para Deus e por Deus. E na prática? Na prática nós vamos ver no livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos. Logo no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos, vai estar um registro assim, ficai, permanecei em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Que revestimento de poder é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre vós, e depois que o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês poderão testemunhar. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e vai abrindo o leque até os confins da terra. Mas como que pode se testemunhar de Jesus? Só se pode testemunhar de Jesus alguém que nasceu de novo. Como é que nasce de novo? Pelo fôlego do Espírito Santo. E aí, ele então será testemunha de Jesus. Nós vamos ver isso no comecinho do livro dos apóstolos, aquela impetuosidade dos apóstolos, os sinais vão acontecendo, muitas curas, a palavra de Deus vai sendo desvendada diante deles. Você vai ler num texto um pouco para trás, Jesus num diálogo com os seus discípulos, ele vai dizer, quem dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é Isaías, tem gente que diz até que o senhor é João Batista, que morreu há poucos dias e reencarnou no senhor. E Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer, mas vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele fala, Pedro, o que você acaba de dizer,
você não vai dizer, ninguém diz isso porque entendeu isso. Você acabou de ter uma revelação. Você só consegue declarar que dessa maneira porque o Pai te revelou. Então eu vou te entregar uma outra revelação. A partir de agora você não vai chamar Simão. A partir de agora você será conhecido como Pedro. Você é Pedro e eu vou te dar as chaves do reino. Meus irmãos, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15, nós vamos começar a ver o Pedro usando as chaves. O Pedro vai entregar uma mensagem calorosa, no momento que as pessoas estavam dizendo, esses homens estão embriagados. Embriagados. Você leu isso lá no texto. Esses homens estão embriagados. Analogia do vinho. Espírito Santo, vinho. O que o vinho provoca? Embriaguez. O que o Espírito Santo provoca? Alguma coisa análoga à embriaguez. E o Pedro então vai apresentar para eles o Jesus de Deus, o Cordeiro de Deus. Estes que vocês crucificaram, Deus tratou ele de uma maneira maravilhosa. Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. Portanto, a partir de agora, sobre a terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Pedro vai com impetuosidade fazer isso. Por quê? Cheio do Espírito Santo. Aquele Pedro que alguns dias atrás, diante de gente da sociedade, gente comum, normal, do dia a dia, ele vai negar Jesus 3 vezes. Você andava com ele, não sei quem é. Mas você fala igual a ele, não sei quem é, não conheço. Esse mesmo Pedro, agora cheio de impetuosidade e de coragem, capacitado pelo Espírito Santo, ele começa a entregar uma mensagem falando de Jesus, abrindo as portas do reino. A chave está na mão do Pedro. E ali naquele dia, aproximadamente 3.000 pessoas vão aceitar recomeçar uma existência baseados nos ensinos de Jesus. O homem que alguns dias antes, 50 dias antes, eles tinham matado. Eles tinham trocado ele a troco de um ladrão e salteador chamado Barrabás. Aquelas pessoas agora estão dispostas a reconsiderar. Reconsiderar suas opiniões, reconsiderar os seus achômetros, reconsiderar as suas doutrinas, reconsiderar as suas filosofias, reconsiderar tudo. Por causa de uma palavra que vem agora carregada de autoridade do Espírito Santo. Não é uma coisa normal. Isso é maravilhoso, isso é uma operação de maravilha. Isso é alguma coisa que só Deus pode fazer. Mover esse monte de gente. Por que mover esse tanto de gente é muito difícil? Porque a primeira imagem que eles têm dos discípulos, dos apóstolos, é que eles estão embriagados. É que eles não estão conscientes, é que eles não estão falando coisa com coisa. Como é que você muda essa opinião assim de repente? Poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. É o início da festa, é o início das bodas do Cordeiro. A igreja está sendo instalada e tem vinho. Tem vinho. Aqueles homens eles vão andar agora totalmente entregues à obra que Deus quer fazer na vida deles. Esse momento a gente vê conhecido como igreja primitiva. Uma igreja primitiva. Meus irmãos, essa igreja, ela é uma igreja de instalação. É uma igreja que vai inaugurar um novo tempo. É uma igreja que vai abrir as portas do reino. Essa igreja, ela vai agora pegar todos os textos do Velho Testamento que o judeu tem como Taná, e é por onde o judeu baliza a sua vida, a sua fé e as suas atitudes, e essa igreja tem que ressignificar toda a escritura do Velho Testamento. Por que ela tem que ressignificar a escritura do Velho Testamento? Porque as pessoas que liam o Velho Testamento, que tinham o livro nas mãos,
Jesus passou por eles e eles não viram. Jesus passou por eles e eles não viram. Então, essa igreja que começa a nascer, ela vai ressignificar o entendimento que se tem das profecias. Das profecias. Por que precisa ressignificar as profecias? Porque se a profecia fosse clara, aquelas pessoas teriam conhecido Jesus. Mas elas não conheceram Jesus. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A igreja que começa a nascer, ela está fazendo, ela está gerando filhos de Deus. E uma analogia difícil da gente entender. Essa igreja está adornando, ela está começando a fazer o tratamento de beleza da noiva do Cordeiro. Nós falamos mais sobre isso no próximo vídeo.